Salve rapaziada, como vocês estão? Bora começar o resumo dos jogos de volta das oitavas de final da Libertadores. Na terça-feira, abrindo a rodada, tivemos Vélez e Fortaleza lá na Argentina e o Vélez venceu por 2-0 num jogo em que o Fortaleza deu muito mole, num jogo em que o Fortaleza, de novo, defensivamente e ofensivamente, não vai bem, deixa a desejar e acaba sendo eliminado. E o Vélez sai na frente do placar logo aos 6 minutos, tem uma falta no meio da intermediária, a defesa do Fortaleza tira a bola, mas a bola sobra de novo para o Vélez. E aí no cruzamento pela esquerda, o Carrizo aparece livre, cabeceia no canto do goleiro e faz o primeiro gol do Vélez. Mas o jogo fica aberto, o Fortaleza vai para cima, o Fortaleza tenta criar algumas chances, mas não finaliza bem. Quando consegue ter uma boa finalização, o goleiro do Vélez vai muito bem. E aí nos 28 minutos, o Fortaleza vai sair do seu campo defensivo, o Daverson erra o passe e ele não vai ajudar na marcação. E aí o jogador do Vélez arranca, toca e o Galvão recebe na entrada da área, domina, gira e faz o segundo gol do Vélez. E aí o Vélez controla mais a partida. No segundo tempo, o Fortaleza até tenta criar alguma coisa, tem bola na travessão, tem defesa importante do goleiro, tem zagueiro tirando bola perto da linha, mas o Vélez também não deixou barato, o Vélez tenta contra-atacar, assusta o Fortaleza também, o goleiro Elton vai muito bem, mas o Fortaleza não consegue evitar a derrota em mais uma partida muito ruim do time. O trio de ataque saiu no intervalo, nem voltou o Daverson, Marinho e o Breno Lopes. O Renato Paiva optou já por tirar os três para o segundo tempo, mas o Fortaleza não vem jogando bem já faz algum tempo, a gente já está vendo essa decadência do time do Fortaleza. Fortaleza está deixando muito a desejar ofensivamente, não consegue criar nada, e defensivamente até consegue bem, mas acaba sofrendo muitos gols, e ontem foi um exemplo disso. O Carrillo aparecendo livre na área, cabeceando tranquilo, sem ninguém atrapalhando. No segundo gol, o Daverson errando o passe e não voltando na recomposição, deixando um espaço, e o Galvão consegue receber a bola na entrada da área livre, consegue ajeitar e fazer o gol. Fortaleza está eliminado da Copa Libertadores. O Vélez continua vivo e, infelizmente, um brasileiro a menos na competição. O Fortaleza fica fora da Libertadores 25. Tivemos também São Paulo e Atlético Nacional no Morumbi, e o São Paulo passa nos pênaltis, no sufoco, depois de empatar no tempo normal, mas o São Paulo sai na frente logo aos 3 minutos, num lance que o São Paulo já vai para cima, já tem um lance perigoso, 3 finalizações, e aí a bola sai para o escanteio, e aí no escanteio, no cruzamento fechado, a bola passa por toda a área, e o André Silva sofrendo pênalti. Se o André Silva não faz o gol, era pênalti, porque ele está sendo puxado para trás, é claramente puxado, mas mesmo assim o André Silva consegue fazer o gol. Mas pode deixar bem frisado aqui para quem não percebeu, ia ser pênalti. Se o André Silva não faz o gol, era para ter sido marcado pênalti, porque ele está sendo puxado para trás, dá para ver claramente, mas ele felizmente consegue desviar e fazer o gol. Depois do gol de São Paulo, o jogo começa a ficar muito pegado, muitas faltas, o time do Atlético Nacional começa a perder a cabeça, começa a querer discutir com os jogadores de São Paulo, e os jogadores de São Paulo quietos na dele, controlando o jogo, deixando a bola rolar, fazendo uma cera ali, fazendo uma cera lá. É normal, acontece, a gente sabe como que é, a gente quer que isso evite, a gente quer que isso não aconteça, mas Libertadores, a gente sabe como que é, mata-mata, então São Paulo jogando em casa com a apoio da torcida, já estava com 1-0 no placar, e o São Paulo foi fazendo o jogo dele e irritando o time do Atlético Nacional, mas nos 30 minutos o time do Atlético Nacional consegue ser melhor, consegue ter mais a posse de bola, consegue tentar atacar mais o São Paulo, mas eles não conseguem ser tão efetivos assim. Aí no segundo tempo, que aí o jogo começa a ficar mais
aberto, o Atlético Nacional começa a ser mais perigoso. Nos 15 minutos, num bate-rebate, o Rafael faz um milagre, evitando o gol de empate. Só que aí, nos 22 minutos, vem o pênalti do Enzo Dias em cima do Morelos. O juiz não marcou e estava muito bem posicionado. O juiz estava de frente para o lance e dá para ver que é pênalti. O VAR chama para revisão acertadamente. E aí, na revisão do VAR, o juiz olha o lance do Enzo Dias, que é pênalti sim. Para quem está na dúvida, dá para perceber que na hora que o Enzo Dias dá o tranco no jogador, ele acaba levando o pé de apoio do jogador junto, que faz que o jogador acaba caindo dentro da área. O Morelos acaba caindo, desabando, e aí é pênalti. No primeiro lance, não parece muito que é pênalti, parece que é aquele tranco normal e que ele se joga, mas aí no VAR, com calma, com tranquilidade, dá para perceber que ele sim desloca o jogador do Atlético Nacional. E aí que vem o lance mais legal, o Cardona pega a bola, fica de frente, o Rafael provoca o Cardona, tudo, só que quem vai para a batida é o próprio Morelos, que sofre o pênalti, e aí ele bate muito bem no canto esquerdo do Rafael, o Rafael até vai bem, mas não alcança, e aí o jogo empata, e aí vem o lance esquisito, que é o Cardona fala alguma coisa pro Ferrarese, o Ferrarese fica quieto ou responde, não consegui ver, confesso que não consegui perceber se o Ferrarese fala alguma coisa, mas que o Cardona fala. E aí o juiz dá amarelo pro Ferrarese, dá amarelo pro Cardona, só que o Cardona já tinha amarelo e aí ele é expulso. O jogo fica em aberto, o São Paulo começa a ter mais controle do jogo e aí o São Paulo começa a pressionar. Ferreirinha entra muito bem, faz uma bela jogada, mas finaliza mal. Ele podia ter tocado na outra trave que o Luciano provavelmente conseguiria fazer o gol. O Henrique, de novo, entra muito bem na partida e entra muito bem. O Luciano também tem uma chance incrível no lance que ele chuta, a bola sai e ele no chão consegue desviar e faz o Ospina fazer uma grande defesa, mas o jogo vai para os pênaltis. E aí toda a atenção, mas o Rafael aparece muito bem, pega o primeiro pênalti. O Lucas, o Luciano, o Cédric, o Enzo Dias e o Cédric fazem o gol nos pênaltis para o São Paulo. O Cédric faz o último, garantindo a classificação do São Paulo. O Inestrosa perde um no travessão. O Rafael pega do primeiro, me fugiu o nome. Mas 3 jogadores do Atlético Nacional fazem o gol, mas o São Paulo consegue ser mais efetivo. Só o Marcos Antônio, que acaba perdendo o pênalti do São Paulo, ele chuta forte, alto e a bola vai na junção entre o travessão e a trave ali na forquilha, mais ou menos, e a bola acabou saindo. São Paulo avança para as quartas de final nos pênaltis, numa oitavas sufocante, primeiro jogo, tudo errado ali para o São Paulo. O Atlético Nacional poderia ter saído com a vitória, não consegue. No segundo jogo, o São Paulo joga melhor, consegue ter mais controle de jogo, sai na frente, acaba tomando empate, mas nos pênaltis, São Paulo passa e agora o São Paulo vai esperar entre Botafogo e LDU. Na quarta-feira tivemos Internacional e Flamengo, e o Flamengo se classifica vencendo por 2-0. Primeiro jogo 1-0 e na quarta 2-0 para o Flamengo no Beira-Rio. Jogo que teve atraso de 20 minutos no início por conta de papel picado no estádio do Beira-Rio, que o Inter tinha programado caso se classificasse, pelo menos são as informações que saíram. Tem gente que fala que é coisa de torcedor, tem gente que fala que é coisa do Inter, mas a informação mais certeira que tem é de que o Inter teria feito isso para caso a classificação acontecesse. Alguma coisa aconteceu, soltaram antes da hora e o jogo teve atraso de 20 minutos. Nisso, torcida do Inter murcha, o aquecimento do time esfria, a animação de todo mundo baixa, o clima já fica ruim, perde toda aquela animação que tinha antes do jogo. E aí o jogo começa e um jogo muito pegado nos primeiros minutos, os primeiros 20, 25 minutos, muito pegado, as duas equipes com muitas dificuldades, as duas defesas
indo bem, dificultando bastante os dois ataques criarem, porém o Flamengo percebe isso e começa a trocar mais a posse de bola no estilo Felipe Luiz, que a gente sabe como ele gosta, e aí o Flamengo controla o jogo ali a partir dos 20 minutos, 25 minutos, fica mais de boa, vai ficando mais com a bola, e aí nos 27 minutos o BH rouba a bola na intermediária, lança para o Samulino, e aí o Samulino faz uma bela jogada na característica dele, puxando para dentro, cortando, chutando, e aí o Rocher vai muito mal no lance. O Rocher, ele, não sei se ele foi tentar agarrar, o que ele foi tentar fazer, mas ele vai muito mal, ele espalma a bola para frente, e aí o Plata aproveita a sobra, aproveita que o Bernabé escorrega, ele dá um toque de cabeça para trás, e o Arrascaeta faz 1-0 para o Flamengo no primeiro tempo. Depois disso, o Flamengo domina total a partida, o Inter não reagia, o Inter não conseguia fazer mais nada, domínio total do Flamengo. No segundo tempo, aí não tem mais muito o que fazer, o Inter muito estranho, muito passivo, mesmo indo para cima, tentando fazer alguma coisa, não conseguia roubar a bola do Flamengo, quando tinha a posse de bola, ia muito mal no ataque, e já entra naquele modo de desespero, e o Flamengo vai controlando a bola. No final do jogo, o Borré tem uma chance de fazer o gol pro Inter, mas ele pega todo atrapalhado ali na bola, todo desengolçado, perdendo o equilíbrio, e acaba acertando a trave. Mas aí, nos 43 minutos, no escanteio pela esquerda, Luiz Araújo cruza, a bola sai, a bola volta para ele, e aí ele faz um cruzamento rasteiro, a bola passa por todo mundo, e o Pedro aparece livre para escorar a bola e fazer o segundo gol do Flamengo, garantir a classificação do time carioca, mas num jogo que foi domínio total do Flamengo. Se formos juntar os dois o primeiro jogo e esse jogo, o primeiro tempo no primeiro jogo o Flamengo é melhor, no segundo o Inter até reage, mas pouca efetividade. E ontem, na quarta-feira, no jogo da volta, o Inter joga muito mal. O Inter não vem jogando bem há muito tempo, o Inter com muitas dificuldades de se encontrar dentro de campo, o ataque está muito fragilizado, é só a bola escorada lá pro, acho que é Renan Matias, o atacante do Inter, se eu não me engano, e assim, só ele não vai resolver. Bola para frente, para ele fazer a escorada, fazer o pivô para achar, não vai resolver. O Inter precisa de mais algumas ideias no ataque. Essa ideia de jogar a bola na frente para o Matias fazer o pivô, escorar a bola, é uma boa jogada, só que só isso não vai funcionar. O Inter precisa melhorar, mas agora o Inter só foca no brasileiro. Flamengo classificado vai enfrentar o Estudiantes de La Plata da Argentina. Na quinta-feira, LDU e Botafogo se enfrentaram lá em Quito, na altitude, e o Botafogo acabou perdendo de 2-0 para a LDU e está eliminado da Libertadores. O atual campeão foi eliminado da Libertadores. Num jogo onde a LDU acabou sendo superior, o Botafogo não jogou bem de novo, o Botafogo finalizou poucas vezes no gol e quando teve as chances de finalizar, finalizou muito mal. A LDU foi para cima, aproveitou da altitude e logo nos 7 minutos do primeiro tempo, numa jogada que começa da esquerda, vai para a direita, tem o cruzamento na área, o Azul Garay fica com a bola e ele, como um centroavante nato, domina, faz o pivô, toca para trás e Vila Mil faz o primeiro gol da LDU. Depois disso, a LDU melhora no jogo, vai para cima do Botafogo, mas o Botafogo tenta controlar o jogo na posse de bola. O Marlon Freitas tem uma grande chance de empatar o jogo, ele tenta a cavada para cima do goleiro e erra, e aí a LDU acalma o jogo, tranquiliza e começa a dominar a partida, mas no primeiro tempo não finalizou mais, ficou nesse 1-0, e aí no segundo tempo o LDU vem para cima, vai para cima do Botafogo, e nos 15 minutos, num rebote de escanteio, o AD chuta e o Marlon Freitas coloca o braço na frente da bola. Na impressão parece que ele está tirando, na primeira impressão parece que ele está tirando o braço da bola, mas depois você percebe pelo VAR que ele dá uma esticada a mais no braço para desviar a bola, e aí pênalti muito bem marcado para a LDU, e o Azul Garay,
o atacante Nato faz o gol da classificação da LDU. O Botafogo tenta criar algumas chances para diminuir, não consegue. O Mina, Richard Mina, se eu não me engano, o zagueiro da LDU, é expulso no final do jogo, nos 38 minutos ali, se eu não me engano. Ele dá uma entrada muito forte no Jefinho, ele vai com as duas pernas na canela do Jefinho, assim, uma entrada totalmente desnecessária, podia ter machucado sério o Jefinho, e foi corretamente expulso, mas com a ajuda do VAR, lembrando que o juiz só deu amarelo no primeiro lance, depois no VAR revisou, e ainda bem que ele arrumou isso, deu vermelho, porque a entrada foi muito forte em cima do Jefinho, e o Botafogo, mesmo com um a mais nessa reta final, não conseguiu fazer nada, ficou devendo muito, e acabou sendo eliminado da Libertadores. A LDU agora vai enfrentar o São Paulo. E encerrando os últimos jogos das oitavas de final, tivemos Palmeiras e Universitário no Allianz Parque. O jogo ficou em 0-0, mas como o Palmeiras já tinha feito o resultado lá no Peru, o Palmeiras está classificado para as quartas de final e vai enfrentar o River Plate, que passou pelo Libertad nos pênaltis. No jogo, o Universitário muito melhor, um jogo muito ruim do Palmeiras. O Universitário foi para cima, um time que queria ganhar, que queria fazer o gol, que sonhava, né? O Universitário sonhava em querer fazer alguma coisa, num jogo muito melhor, até defensivamente, muito melhor do que foi no jogo de semana passada. Semana passada a defesa do Universitário horrível, errava tudo, e ontem um jogo muito, muito bom do time do Universitário. No primeiro tempo, o Universitário chega a fazer o gol, mas o juiz anula, pois tem um jogador que está impedido e ele atrapalha o Everton, né? O juiz foi no VAR, revisou, acabou anulando para o jogador que estava impedido e atrapalhando o Everton. Eu, sinceramente, eu não anularia o gol. Para mim, não teria chances, mesmo se não tivesse ninguém. Eu acho que o Everton não conseguiria chegar. Eu acho que foi uma finalização muito feliz do jogador universitário e para mim era para ter sido gol legal, mas a gente sabe das regras, a gente sabe como que na Libertadores as coisas é levadas, então o juiz, com a ajuda do VAR, acabou anulando o gol. Na verdade, dentro de campo, né, ele acabou anulando o gol, mas depois teve a checagem e aí eles decidiram anular o gol. Eu não anularia o gol do Universitário, mas o juiz decidiu e manteve o 0-0, mas num jogo muito ruim do Palmeiras. O Palmeiras criou poucas chances. O melhor jogador do primeiro tempo foi o Alan, que tentou criar mais, que tentava fazer infiltrações, que tentava tabelar, tem uma cabeçada na trave, tem várias tabelas ali. No segundo tempo, o Palmeiras meio morno, o Kelvin estreou e foi um dos melhores jogadores, estreou bem, entrou muito bem, já tentou criar chances, teve uma finalização, mostrou que defensivamente está muito bem também, mas o jogo em si muito ruim. O Universitário merecia ficar com a vitória, mas não conseguiu ficar com a vitória. O Palmeiras fica com a classificação, mantém a invencibilidade na Libertadores. Esse foi o primeiro jogo que o Palmeiras não venceu, foi o primeiro empate do Palmeiras nessa atual Libertadores, e agora o Palmeiras enfrenta o River Plate nas quartas de final. E essa foi a análise das oitavas de final, jogos de volta da Libertadores. Flamengo, São Paulo, Palmeiras estão classificados. Flamengo enfrenta o Estudiantes de La Plata, o São Paulo enfrenta a LDU e o Palmeiras vai enfrentar o River Plate nas quartas de final. Fortaleza, Inter, Botafogo estão eliminados. O Botafogo foi o que mais decepcionou nessas oitavas de final. O Fortaleza a gente sabia que estava jogando mal. O Inter era contra o Flamengo, então Inter ou Flamengo iam cair fora, e o Flamengo é superior que o Inter no momento, então o Flamengo fez por merecer. O Inter também dá uma decepcionada pelo jogo que fez, não pela desclassificação para o Flamengo, mas pelos jogos que o Inter fez, tanto no Rio quanto no Sul, não foi bons jogos e ficou devendo. E o Palmeiras mostrando toda a sua qualidade, indo para
pro Peru, para Lima, venceu por 4-0, depois no Allianz Parque segura o empate, e o São Paulo fazendo um jogo muito duro com o Atlético Nacional, mas a tradição, a camisa do São Paulo pesou mais e nos pênaltis o São Paulo se classifica. Vamos ver como vai ser as quartas de final. Primeiro jogo, primeira rodada marcada para dia 17 de setembro. Temos aí uma pausa de algumas semanas. Teremos data FIFA nesse meio tempo, mas vamos ver como os times vêm para os próximos jogos para os primeiros jogos das quartas de final da Libertadores. Dia 17 de setembro começa as quartas de final da Libertadores. Deixa o like no vídeo, comenta o que vocês acharam dessas oitavas de final, quem decepcionou mais, se foi Inter, Botafogo ou Fortaleza, quem mereceu mais a classificação. Não esquece de compartilhar para ajudar na divulgação do canal aí, ajuda a gente a crescer, ajuda a gente a conseguir mais recursos. Me segue lá no Instagram, lá tô postando bastante conteúdo, tô falando sobre a Premier League lá também, logo tem mais conteúdo sobre a NFL, que também está chegando, e muito mais sobre Libertadores também lá no Instagram. E o de sempre, curte, comenta, compartilha e segue a página para mais conteúdos. Tamo junto!